Por que que PH Clássico não ganhou o Portugal Pro ou então não ficou com melhores colocações? É isso que a gente vai conferir, porque afinal de contas, o árbitro central, que é o Terry Kelguinge, ele explicou todas as colocações do Portugal Pro e também a gente vai conferir o Horse falando a respeito do que ele achou tanto do físico do Júlio Gorila quanto do PH Clássico nesse show que foi o Portugal Pro. Mas antes, meu mano, se inscreva no canal e deixe seu like, que isso daí me ajuda bastante e não te custa absolutamente nada. E um recado rapidinho aqui antes da gente ir para esses assuntos principais é o seguinte: lançamento na Integral Médica, tá? Creatina saborizada tá estreando hoje, disponível tanto no sabor limão quanto no sabor morango. É creatina 100% pura, saborizada, tá? Zero carboidrato, zero açúcar e zero calorias. Tanto que eu vou abrir aqui com vocês a tabela nutricional dela. Creatina Hardcore, 350 gramas. O link do site da Integral Médica tá aqui na descrição, tá? E a tabela é o seguinte: em 3,5 gramas dessa porção, apenas 3 gramas são de creatina, a outra meia grama ali deve ser alguma coisa de adoçante para dar esse sabor, né? Mas é zero carboidrato, zero caloria, então pode ficar sossegado. Você que tem dificuldade aí para você tomar creatina, acredito que essa daí seja uma ótima opção. Você tá conseguindo tomar numa boa, né? Afinal de contas, é saborizada, então fica muito mais fácil, né? Tá frete grátis acima de R$ 200 utilizando o cupom MANOS e o link, como eu falei, ele tá aqui na descrição da Integral Médica, tá bom? Então, bora pro vídeo conferir por que que PH Clássico não figurou nas melhores posições do Portugal Pro. Lembrando sempre que eu reajo aqui com vocês na velocidade 1.5, tá? Então se você já tem o costume de acelerar o meu vídeo, desacelera agora, pra você poder acompanhar de uma melhor forma. Né? Então, eu já acompanhei vários campeonatos, né, pessoalmente, ali bem posicionado, logo atrás dos árbitros. E realmente, Como pessoalmente, eu falei pra vocês, ó, o Terry Kelguinge, que é esse árbitro aqui, ele arbitrou, né, foi o árbitro principal ali do Portugal Pro. E aí foi questionado a respeito do por que que o PH Clássico não ganhou ou porque ele então não figurou melhores colocações. não tem nada a ver muitas vezes com o vídeo. Então, eu queria saber de você que estava lá na melhor posição possível, com relação, por exemplo, ao PH clássico. Ele não estava seco o suficiente, porque pelo vídeo não dá para ter tanta certeza. Mas eu gostaria de saber pessoalmente. Ele parecia Hã? estar ele parecia tá bem seco, né? Pelo menos antes. Nos Não, vídeos antes, ali, 2 dias antes, eu nunca tinha visto ele tão seco. Mas Sim, isso não impede ele errar o cardápio. sim. ele, eu tive a oportunidade, né? Eles estavam mostrando o live stream, né? Tinha uma televisão pequenininha mostrando o pay-per-view, né? E, cara, foi até interessante, porque eu nunca tinha visto isso ao vivo. Eu tô arbitrando o evento e aí tinha uma televisão pequenininha aqui mostrando para ver se tudo tava indo bem no pay-per-view. E o pay-per-view tava mostrando que todo mundo tava mais seco do que a realidade. Né? O pessoal estava escrevendo nos comentários tudo. O Nexzilla tá muito mais condicionado, o Nexzilla tá muito mais seco. E eu arbitrando o cara, falando, ó, ele tá mais condicionado, mas ele não tá completamente seco. Se o Nexzilla entrar com esse shape no Olímpia, ele não vai pegar top 10, não tem jeito. Então eu olhando os atletas pessoalmente e eu olhando a transmissão, não tinha nada a ver. Todo mundo estava mais definido na transmissão do que ao vivo. Inclusive os atletas que ganharam. Todo mundo estava mais definido na transmissão do que ao vivo. O PH, ele entrou bem, ele é impressionante, ele é alto, ele tem uma muscularidade boa, ele tem linhas boas. Ele parece que durante o evento começou a ter um pouquinho de retenção de água e não estava tão definido como os atletas que estavam na frente dele. Ele também precisa melhorar muito o dorsal. Quando ele bate o bíceps duplo de frente dele, o dorsal dele é muito para cima, entendeu? Então, isso que ele tem que melhorar. Ele é um cara alto, ele tem que fazer o dorsal começar um pouquinho mais de baixo e ele estava com um pouquinho de retenção de água. Isso piorou durante o evento. Quando ele chegou no primeiro call-out, ele estava bem, a gente começou a pousar, e aí ele começou a ficar um pouquinho pior. Eu não acho que é algo para ele ficar decepcionado. Ele ficou no primeiro confronto, eu acho que isso foi uma pequena retenção de água que não deixou a gente ver o detalhe do físico dele. Mas eu acho que ele é um atleta sensacional. O meu feedback para ele é: você tem que entrar mais seco, com menos água, porque a retenção de água fez a gente perder o detalhe do seu corpo. E no seu off-season, você vai ter que crescer as suas costas. Suas costas estão começando muito de cima, você tem que começar as costas um pouquinho de baixo. Mas ele é um atleta muito bom. Mas voltando à sua pergunta, ninguém, inclusive os vencedores, estavam tão definidos como a transmissão. Olha só que engraçado com essa declaração que a gente tem, né? Porque normalmente o ao vivo, os atletas são mais condicionados no ao vivo do que na transmissão. Aí foi ao contrário. Então, por isso que todos nós, inclusive eu falo nós assim, Gorgonote, Jason, todo mundo assim, a galera do meu maromba
não entendeu de fato por que o PH ele não conseguiu uma posição melhor, né? Então, ou outros atletas como Júlio Gurila também não conseguiram uma posição melhor. Então aqui a gente já sabe que foi uma questão ali de distorção da transmissão. Então, só mais uma pergunta, na verdade, um comentário, né, a respeito do PH. Eu acho, na minha opinião de comentarista de sofá, que ele posa mal de frente. Ele não tem um vácuo muito agressivo e ele joga o tronco para trás. Aí ele fica vazio aqui. Talvez para ele, até pela estatura dele, talvez se ele treinasse mais um vácuo mais agressivo, não sei se tem a ver com a quantidade de comida que ele comeu para carbar, talvez ele pode ter tido dificuldade de fazer vácuo. Mas eu acredito que a pose para ele teria que jogar o tronco um pouco para frente, que ele ia encurtar, e aí talvez a pose dele ficasse mais estética. E eu acho que ele posa muito, ele posou parecido com um bodybuilder. Sabe, o duplo bíceps de frente dele, ele jogou o ombro para trás e ele ficou com a parede abdominal muito estendida. Então eu acredito que ele poderia focar mais no vácuo, que eu acredito que a pose dele de costas iria melhorar, a de frente iria melhorar muito, porque a de costas dele eu acredito que ela é muito boa. Agora, o legal esse comentário do Gorgo, porque assim, isso revela uma coisa que a gente vê muito na Classic Physique, né? A Classic Physique não tem na sua regra uma determinação de que as linhas têm que respeitar um shape clássico, mas a gente sabe que isso é uma prerrogativa da categoria. Caras que não tem uma linha estética para a Classic Physique acabam pagando um preço muito alto por isso. O que fazer com atletas dessa natureza, né? Por exemplo, o PH é assim, o Junior Jaworski é assim, o Junior Jaworski é um cara poderosíssimo, condicionado, grande, musculoso, mas ele não é um Classic Physique de origem. Ele é um cara adaptado para a categoria porque bate o peso, né? Isso é o fim da linha para eles, ô Terry, eles simplesmente vão ficar com a rabeira de campeonatos que não vão ter caras com uma estética tão favorável quanto a deles para eles poderem ganhar? O que você acha disso? Coach Rubens, isso é uma grande pergunta. Você tem que fazer o possível com o que você tem. Se você é um cara como o Junior Jaworski, você tem que entrar o mais condicionado possível, você tem que ter uma grande quantidade de músculo no seu corpo e ganhar dos outros atletas através desses dois critérios, né? Seria difícil para o Junior Jaworski ganhar do Chris Bumstead, porque o Chris Bumstead entra muito seco, tem a genética, as linhas melhores e também tem músculo grande. O PH, eu acho que o PH tem uma boa genética. Acredito que ele, se ele consertar as costas dele, ele tem uma boa genética e ele pode começar a atacar e ganhar eventos. Uma das pessoas que me impressionou, mas talvez esteja com esse problema, é o Gurila, né? O Gurila entrou bem, entrou condicionado, pousou bem. Mas o Gurila não tem uma das menores cinturas. Essa é a realidade. Se você olhar para a cintura do Gurila e a cintura do Ramon, a cintura do Gurila e a cintura do Terence Ruffin, o Gurila não tem uma das menores cinturas. Ele faz o melhor com o que ele tem. Mas eu estava olhando o Gurila, chamei ele no primeiro confronto, qual que é um dos problemas dele? Porque a cintura não é muito pequena, quando ele bate o bíceps duplo de frente, não fica aquele V, né? Aquele V, aquele shape, né? Entendeu? E uma das poses que você realmente vê isso é no bíceps duplo de costas, onde ele não consegue criar um ângulo e as costas parecem um pouco estreitas, porque a cintura não é uma das menores. Eu não sei quanto que o Gurila pode adicionar de músculo, mas a realidade é, para ele fazer o físico dele mais estético, ele vai ter que ganhar músculo nas costas, abrir as costas o máximo possível, continuar ganhando músculo nas costas para minimizar a cintura e pousar assim, o melhor possível, até de costas ele vai ter que minimizar a cintura, porque não é uma das menores. Ele entrou bem, mas é uma questão estrutural com ele e é um problema que ele vai enfrentar em muitos campeonatos. O rapaz que ficou em segundo lugar, ele parecia estar extremamente seco, muito acima. Engraçado porque o Júlio Gurila ele ficou atrás do PH. E aqui, aparentemente nas fotos também, depois eu vou mostrar pra vocês. Pra mim, o Gurila subiu mais condicionado que o PH. E o Gurila ficou atrás. Da média ali, isso é verdade ou não? Sim, ele me impressionou. Ele não é um cara grande, né? Mas uma das coisas que ele me impressionou foi realmente os cortes nas pernas e a separação do músculo. Se você vê, o Horsey tem um bíceps, um peito lateral muito bom, mas esse atleta que ficou em segundo lugar, Eduardo Duarte, do Portugal, ele ganhou a pose de peito lateral, principalmente na parte superior do corpo. Apesar do Horsey ter uma perna muito dominante, um femoral fenomenal, o Eduardo Duarte realmente impressionou com a separação. Mas, mais uma vez, o Eduardo Duarte é um cara que precisa ganhar mais pernas. Se o físico dele tiver mais quadríceps e femoral, esse cara pode realmente fazer um impacto na Classic Physique. Agora, não. Se ele tivesse ganho esse evento, ele estaria no Olímpia e ele não faria um impacto. Mas se ele conseguir ganhar mais pernas com o condicionamento que ele trouxe, ele vai ser muito bom. Bom, eu vou pro pronunciamento do Horst a respeito do Gurila e do PH. E aí eu vou comparar as fotos aqui com vocês. E você viu o PH e o Gurila lá, cara? Porque teve. Pô, eles estavam bem, né? Tava, Eles estavam tava bem. bem. Assim, Ah, eu tenho bastante experiência de competição, né? certo. Desde os 18, nessa levada, eu competi bastante. Então, quando a gente entra ali no backstage, na hora da pintura e tal, pelo menos eu tenho uma noção de ver a pele, assim, né? A pele da pessoa, conforme ela se movimenta. E aí, você olha pra baixo, vê a sua, você faz uma comparação, né? Uhum. Então, ali na hora do backstage, tipo assim, eu olhei e falei, pô,
Acho que eu tô um pouco diferente, né? Acho que eu tô um pouco diferente. Mas não tinha certeza. Não tinha Certo. certeza. Né? Foi humilde aqui, foi humilde, tá? Só pela experiência eu olhei e falei, Eu acho que ele queria falar assim, eu acho que eu tô melhor que eles. acho que eu tô um pouco diferente. E aí Sim. foi isso. Nas filmagens com mais qualidade. Mas é que também, se o Horst fala assim, pô, tô melhor que eles, a galera desce o hate nele falando que, pô, o cara é arrogante e tudo mais, né? Meio que a galera não vai conseguir assimilar muito bem, a entender, né, o que ele quer dizer, compreender de fato. Mais das fotos do campeonato, deu pra ver realmente nas poses de frente e de lado, eu tava um pouco soft, mas ainda assim, nos pontos-chave, eu tinha uma maturidade suficiente para empurrar mais a pele do que os outros. Tipo assim, as fibras da minha perna, a profundidade dos meus bônus do abdômen. Alguns pontos assim, né? Os cortes do braço, do bíceps. Alguns pontos assim deu uma diferença boa na hora das poses montadas. Acho que isso foi definitivo. Eu tô mostrando pra galera aqui, agora que tá na live, o vídeo em alta definição de Uhum. você. E tava com o bico muito marcado, com a bíceps fibradaço, né, cara? Fibradaço ali também. Também tem aquele ponto que a gente tá acostumado, a gente entende isso, que as imagens da live são bem diferentes do que é ver pessoalmente, né? Então os Sim. caras sempre estão muitos graus mais condicionados do que estavam lá. Sim. É um outro Porque, ponto. por exemplo, na Espanha, que foi eu e o Joaquim, né? O Joaquim ficou em primeiro e eu em segundo. A gente chegou no backstage, e a hora que todo mundo tirou a roupa e tava pintando, tava discrepante o nível de maturidade muscular e definição. Porque na finalização, tipo, o Emir no Romênia, ele tava incrível. Aí lá já não tava, então foi uma finalização um pouco diferente, alguma coisa não deu tão certo quanto no Romênia. E eu e o Joaquim tava assim, destoando. É fácil pra quem tem uma certa experiência de ver. Falei, pô, o cara tá maior que eu. Eu acho que eu tô um pouco mais seco do que ele e tenho mais simetria. Esse rala vai ser foda. E no dito e feito, fomos pra lá e foi. Até que quando ele viu que ele ganhou, ele tipo, deu aquela respirada e tal, e eu falei, porra, cara, filha da mãe, mas mereceu, foi legal. Ele falou bem de você no podcast do Fuad. Uhum. Agora, do Fuad ou do Dennis James, Sérgio? Foi no do Fuad. Foi do Fuad. Falou, pô, Ah, eu sei, que coisa impressionante. todo mundo que tá um pouco com mais ânimo e receptivo no backstage, pô, eu acabo conversando, né? Porque eu tô sempre assim, ligado assim no 220, Tomar sempre de bom um humor, café. principalmente nas competições. Então eu chego lá, tal, quem tá de bom humor ali, pra gente desestressar, passar o tempo, eu converso e tal, vou trocando ideia, pô, vai pintando, pá. Quem tá mais fechado, fica ali no cantinho, tá bom. Uma hora tensa pra muita gente, né, cara? Tem gente que realmente acaba ficando de lado ali, quieto no Arnold. Nossa, esse ano no Arnold Brasil tava um pouco tenso o negócio lá também, viu, cara? Sim. O backstage ali. Meu Deus do céu, cara. Bom, você tava também lá, Não sei se você viu. A gente tava ali próximo. A gente viu o Horst entrando escondido no palco do Arnold. Ele entrou escondido pela gente, lembra? Pode crer. Porque não tem como andar na feira. Na feira eu ando escondido. Mete a cabeça no negócio, uma máscara, Uhum. o Horst tirou lá, cara. Cara, deve ser louco isso aí, né? Às vezes eu não sou nem, imagina, eu tô longe de ser o Horst. E às vezes a gente tem que ir Eu tô vendo aqui, velho, tô passando aqui no fundo o vídeo do Horst da apresentação dele, né? Cara, é impressionante o controle do vácuo do Horst. Só quem faz vácuo sabe a dificuldade que é você ficar, mano, segurando, mantendo. E o cara, ele tá tão seco, né? A cintura dele tá tão brocado, o abdômen, que ele tem um controle absurdo. Ele lugar fica pro outro rápido, por muito. questão de cobertura. Eu ia falar enquanto roda o vídeo não vai dar certo, né? Mas ele fica muito tempo segurando assim, ele não perde. Cara, é impressionante. Difícil. E é foda, O cara. povo não tem obrigação ali, né, de se pôr no teu lugar e falar, pô, o cara precisa chegar ali tal hora, então não vou pedir a foto com ele. É a única oportunidade, ele viu você ali e fala, vamos tirar uma foto, tá, não sei o que. Aí fica chato, você não fala não, aí você fica ali, né? Não, nós temos que atender mesmo, né, Horst? Não tem jeito. Sim. É que é bizarro, né? Porque às vezes a gente, como tem horário, eu falo, Então, nossa, horário, agora, cara. é o trampo, é o corre, é o paga as Então, contas. então, e agora, como é que nós chegar lá? Eles estão falando aqui do Arnold Classic Brasil, bagulho de feira, eu não tô muito afim de ficar vendo essa parada não, mas vocês viram, né? O Horst, ele tentou soltar uma opinião ali mais humilde, mas tenho certeza, eu acho que na cabeça dele passou assim, pô, eu tava melhor que esses caras aqui no backstage, ele só não falou. Vou puxar as fotos aqui agora, deixa eu ver. Normalmente, essas fotos, elas são da apresentação, tá? Apresentação individual. Aqui, a gente consegue perceber que, em questão de pose, o Horst está posando melhor que o PH clássico, tá? No duplo de frente. A perna do Horst está cortando mais do que a do PH, tanto que o sartório aqui do Horst está melhor. O do PH não muda muito. A questão do shape em X, né? A questão estrutural do Horst está bem melhor, então o físico dele ele faz um X melhor do que o PH, justamente por conta que a dorsal do PH ela é alta, né? Em questão de definição aqui, parece que o Horst ele tá um pouco mais definido, um pouco mais puxado no dry. A minha dúvida foi a questão do seguinte: se eles estavam priorizando
o condicionamento, ou melhor, se o condicionamento foi um dos principais pontos chaves, e o gorila, ele entrou bem condicionado, só que ele ficou atrás do PH que não estava tão condicionado assim, eu acredito que o gorila acabou não indo tão bem no campeonato por conta de erro de pose. Porque o gorila sempre chega condicionado. E se ele ficou atrás de caras que não estavam tão condicionados assim, como é o PH clássico, eu julgo que foi erro de pose, entendeu? Mas o resultado já foi, né? E eu deixo a questão pra vocês. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu, deixou seu like, se inscreveu no canal. E é isso, meu mano. Tamo junto, valeu, galera. É nóis. Fui.